Meus caros irmãos, na comunhão e na unidade, com Jesus e Maria, minha saudação fraterna de paz e alegria. Caros irmãos, às vezes acontece num grupo, numa comunidade, numa pastoral, que alguns elementos, alguns irmãos, alguns membros participantes estejam mais avançados no caminho da caridade que os outros, mais avançados no caminho da luz que os outros, mais adiantados no caminho da santidade que os outros. É muito natural na comunidade que alguns irmãos tenham absorvido de modo melhor o Evangelho e a doutrina da Igreja que outros, porque nós estamos numa caminhada. Uns estão lá na frente, uns estão no meio, outros estão parados, outros estão chegando agora. Como diz São Paulo, existem diversidades de dons e carismas. É natural que dentro de uma comunidade existam os membros mais santos, vigorosos, estruturados, equilibrados na fé, ponderados, ilustradores do Evangelho, multiplicadores da palavra. E todo grupo precisa disso, porque todo grupo nada mais é, toda comunidade, toda pastoral, do que uma escola de santidade, do que uma escola de vivência do Evangelho. Nós encontramos, às vezes, dentro dos nossos grupos de comunidades, irmãos que estão numa forte ascensão para Deus, e isso é muito bom para o grupo, para a comunidade, para a pastoral, para a paróquia, para a congregação religiosa, enfim, porque essas pessoas nos atraem, elas nos levam consigo, elas provocam em nós uma boa reflexão, elas nos colocam bem situados no que seja o Evangelho. Então, nós precisamos entender que dentro da comunidade não tem só problema, não tem só dificuldades, nós temos membros que são aptos a viverem o Evangelho. Eu me lembro que quando o Papa João Paulo II, São João Paulo II veio ao Brasil, ele disse: o Brasil precisa de santos, de muitos santos. Naquela época nós não tínhamos sequer Santa Dulce, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, né? Nós não tínhamos a Menina Benigna, somente os processos. Mas o que o Papa queria dizer é que o Brasil precisa de santos não necessariamente canonizados, não necessariamente nos altares, mas no cotidiano, na vida, nas atividades, né? na estruturação do que seja o trabalho de evangelização. Então, é uma coisa consoladora para nós, que dentro da comunidade existam irmãos e irmãs que já estão numa franca ascensão para Deus, que já superaram aqueles limites mais ou menos humanos, aquelas debilidades mais ou menos que atrapalham a vida comunitária, e estão numa dimensão de maior capacidade de perdoar, uma maior capacidade de entender, de absorver, de acolher, não é? Por quê? Porque nestas pessoas os dons estão em efervescência, as graças estão ilustradas, o poder de Deus está manifesto. Todo grupo, toda comunidade, toda pastoral, toda paróquia, toda congregação religiosa tem sempre pessoas santas, porque tudo isso é obra e graça do Espírito Santo. Ai de nós, se as paróquias fossem um conciliábulo. Você sabe o que é um conciliábulo? É uma reunião de demônios. Não. As paróquias são lugares pascais, de experiência contundente de Jesus. Pelo menos deveria ser, né? É uma reunião de fiéis debaixo dessa tenda em que o Yeshua está nos anunciando o amor de Javé. A paróquia, a pastoral, deveria ser como o quê? Uma escola de virtude, que nós tenhamos vontade de estar ali, alegria de ir para as reuniões, os encontros, a Santa Missa, os eventos, e não um peso, e não uma experiência cadavérica de um Cristo que não ressuscitou em nossas vidas. Portanto, você que faz parte de um grupo, comunidade, pastoral, saiba que existem pessoas santas onde você está.
E o que é a pessoa santa, irmão Emanuel? É uma pessoa que ama Deus, que transmite através da fé, da esperança, da caridade, o anúncio profético de Jesus Cristo. É uma pessoa que faz a vontade de Deus em todas as coisas, que se deixa possuir por esse amor, que dá testemunho desse amor. É alguém que, como uma ponte luminosa, conduz os outros para o outro lado, para a outra margem, que é a vida de intimidade com Deus. E aí eu não estou falando de grupos, de movimentos, de determinadas espiritualidades. Estou falando de pessoas batizadas. Por que uma pessoa santa batizada, um ótimo carismático? Por que uma pessoa santa batizada, um ótimo membro do ECC? Por que um cristão batizado em santidade, uma ótima legionária de Maria? Por que um cristão em santidade do seu batismo, um excelente catequista? Por que uma cristã vivendo santamente o seu batismo, uma ótima religiosa? A nossa vocação primeira é o batismo. As demais são consequências, né? As demais são meios, afora o sacerdócio, porque é sacramento. Mas a nossa maior consagração é o batismo. Dele advém as graças para que nós possamos dar testemunho de Cristo, da Igreja, e estruturar no mundo o projeto do Pai. Então hoje eu quero que fique para nossa reflexão isso. A minha paróquia, a minha pastoral, o meu grupo, o meu movimento, a minha comunidade, tem pessoas santas. Pessoas que estão numa postura assim de franca ascensão para Deus. E por isso mesmo de identificação com a pessoa de Jesus no Espírito Santo para a glória do Pai, com o auxílio de Maria e José. Se você parar para pensar, se você parar para dar uma olhadinha na sua paróquia, no seu grupo pastoral, comunidade, tem pessoas muito virtuosas, a quem nós podemos chamar santas. E chamar uma pessoa de santa não é dizer que ela é específica, especial, é dizer que ela está vivendo o batismo dela em plenitude. É dizer que ela está levando muito a sério o ser membro da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Infelizmente, tem pessoas que pensam que santidade são práticas exteriores. Não. A santidade não é de fora para dentro, é de dentro para fora, disse Jesus. Tem muita gente que pensa que a santidade são coisas exteriores. E a santidade não são coisas exteriores. A santidade são realidades provindas do nosso conhecimento de Cristo, da nossa identificação com Ele e desta vida que a cada dia caminha para a eternidade. Que Deus nos abençoe e que saibamos enxergar os irmãos e irmãs que já estão muito bem na caminhada para Deus e que servem de exemplo, de esperança e de estímulo para nós. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.